Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa podcast Polilógica, gravado diretamente dos estúdios da Inteldata Mídias Digitais. Hoje, junto com meu companheiro Nicolas Reis, recebemos aqui em nossa casa ele, empresário, empreendedor imobiliário do ramo da qualidade de vida, foi coordenador da campanha do projeto RR22, da vitoriosa campanha de Robson Coelho e Rubens Angioletti, motociclista, cacique fazedor de chuva, um mito Itajaí. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Dolor Danúbio da Silva. Boa tarde, muito obrigado, Jean. Obrigado ao Nicolas pelo convite. Eu só, se me permite, fazer um pequeno à parte. Os meus amigos têm uma tendência a exagerarem quando falam a meu respeito. Né? E tu não foi diferente, não foste diferente, exagerou. Nicolas Reis, muito bem-vindo mais uma vez, meu companheiro, meu sócio, meu amigo. Boa tarde, bom dia, boa noite, que alegria nós chegarmos nesse episódio. Já tivemos outros convidados aqui, o próprio prefeito eleito Robson, Rubens, Pegorini, mas hoje uma figura desse tamanho para mais, o Dolor. Preciso fazer meu testemunho aqui. Eu conheci o filho dele, o Jorge, em 2009, no show do AC/DC em São Paulo. Nós fomos separados, mas com amigos em comum. De lá para cá desenvolvemos uma amizade muito grande. Nós temos um ferino do rock, que inclusive conta com a presença do neto do Dolor, que é o João, filho do Jorge, que pequenininho começou a tocar guitarra conosco. Hoje não está tão pequeno, está com seus 18, 19 anos, cursando medicina, mas ainda tocando guitarra. E nessa campanha eu tive a oportunidade de estar na casa do Dolor e ouvir a trilha sonora de fundo e então compreender por que da paixão do Jorge e do João pelo rock and roll, porque o Dolor, pelo que me consta, também é apaixonado, porque eu só ouvi tocar Rolling Stones, AC/DC, Santana, todas essas coisas boas. Sempre para mim foi um prazer enorme tocar com o Jorge, que gosta de Santana como eu, e foi um prazer enorme ter podido conviver com o Dolor e vai ser certamente essa conversa super agradável. Seja bem-vindo, Dolor. Muito obrigado, Nicolas. Dolor, como foi coordenar uma campanha desse tamanho, um projeto que começou lá em 2017, como o próprio prefeito Robson falou aqui, e o Rubens. E eu quero também dar um testemunho, porque assim, eu e o Nicolas temos praticamente a mesma convivência sociopolítica em Itajaí. E eu percebi, num dado momento da campanha, um movimento de soma de pessoas experientes, capazes, de uma geração inteira que eu e o Nicolas cansamos de falar aqui nos nossos programas, e que quando eu notei, era o Dolor que estava fazendo essa unidade, visita por visita, ligação por ligação, almoço por almoço. Tu construiu vamos dizer assim, uma redoma, uma calota de proteção desse projeto que foi a êxito, né, nessa eleição, e que me fez aumentar demais a admiração por ti, assim, porque com cada amigo que eu conversava, dessas gerações mais experientes, disse assim, o Dolor me procurou, eu estive com o Dolor. Aí eu comecei, porque no primeiro tu não monta, mas daí daqui a pouco tu vai montando, ele criou uma proteção. Isso foi, de fato, foi importante. Eu sei que é importante, e a gente já falava aqui em outros programas da importância dessas pessoas experientes, que viveram, que sabem, que conhecem como funciona e conhece tudo aquilo que não está nos livros, né? Que governança é uma coisa que é da prática, é do dia a dia. Tamanha foi essa importância que hoje temos aí grandes figuras, né? Alinhadas com esse projeto. E o meu testemunho que eu queria dar é justamente isso, queria te dar os parabéns, porque fazia muito tempo que alguém não observava a política com o somar, né? A gente sofreu muito tempo vendo a subtração e a divisão, né? Sabendo que a política é a arte de somar e de dividir para conquistar. Não dividir as pessoas, mas dividir as conquistas, né? Para somar. Então, eu queria te dar meus parabéns antes porque eu percebi, foi uma coisa que ninguém me falou, não foi tu que vendeu isso, mas a gente observou esse movimento e ficou muito feliz.
que alguém teve essa leitura, essa visão de buscar essas pessoas, de reintegrar essas pessoas a um núcleo político para uma nova geração poder começar com bastante base, com bastante sustentação. Jean, é sempre agradável, né, ouvir, né, comentários, né, de pessoas do teu gabarito, do teu grau de conhecimento político da nossa cidade. Foi uma experiência muito especial, particular, ter vivido esses 2 meses, quase 3 meses de campanha. Quando nós estamos cercados por pessoas boas, né, tudo se torna mais facilitado. Então, eu tive a sorte de entrar dentro de um grupo que estava muito bem coordenado já pelo DECO, desde a última eleição, lá de 2020. Então, foi muito fácil, né, quando assumi o compromisso. Na última hora, não tive como dizer não, até porque essas questões, né, nos colocam numa situação de sinuca, que a única alternativa que nos resta é dizer sim. Então, nesse dizer sim, eu assumi o compromisso com o Deco Sandri, de que eu não o atrapalharia. Essa era a minha missão principal, não atrapalhar. O não atrapalhar, eu entendo que já é uma intenção de ajuda bastante interessante. E o trabalho, não é, como a minha mãe já foi vereadora aqui em Itajaí, e eu trabalho há muitos anos aqui com indústria, com comércio, então facilitou o acesso a trazer algumas pessoas que normalmente não gostariam de se envolver nesse campo político. Mas quando também se trabalha para uma liderança como a do Robson e do Rubens, também auxilia o desenvolvimento desse trabalho. Então, foi uma somatória de fatores, não pequenos, mas fatores bastante importantes, bastante grandes, a começar pelo prefeito eleito, que vocês aqui tiveram a oportunidade de, ao vivo, né, matematicamente, o declararem prefeito eleito aqui de Itajaí. Acompanhei aquilo com muito prazer, com muita satisfação, a entrevista do Rubens e depois do Robson. Então, foi um momento bastante especial, esse da declaração, né, da eleição dos nossos candidatos. Itajaí precisa, né, ter os seus olhos voltados para o futuro, isso sem esquecer do passado, porque nós não estamos aqui de graça, né? Houve um trabalho de construção da nossa cidade, e até agora colocá-la como sempre se coloca, se costuma afirmar, a líder na economia catarinense, uma das principais economias do Brasil. Isso foi uma construção de tijolinho por tijolinho ao longo desses anos, desde 1860. Então, há que se olhar o passado para se poder escrever o futuro. Agora, mudar o passado é impossível, né? Agora, a visão essa do passado, para que a gente possa alterar e melhorar o nosso futuro, isso sim, eu quero que seja fundamental. Primeiro, eu quero reforçar as palavras do Jean. Tudo na minha vida eu recebo criticamente, é uma característica que eu tenho. Eu recebi a notícia não é exatamente a nomeação, mas da escolha do Dolor como coordenador de campanha de forma crítica. Eu deitei à noite no travesseiro e pensei, será que é a escolha correta? Será que não é? E me dei tempo ao tempo. Vou dar um tempo, né? E não precisou de muito. Eu acho que em uma semana eu já estava convencido de que sim, era a escolha correta. Porque cada campanha, Dolor, tem uma característica. A campanha passada do Robson, ela surge de uma união de um grupo, né? Que tinha eu, que tinha Ana Carolina, que tinha Beto Cunha, que tinha Pegorini, que tinha Lapa, né? E cada um de nós emprestou um pouquinho esse prestígio para fazer da liderança do Robson uma liderança ainda maior. Não que ele não tenha participação pessoal nisso, ele é o que mais tem participação, porque ele, desde o primeiro dia do nosso mandato, em 2017, ele se mostrou um líder desse grupo. Alguém que circulava entre todos nós com muita facilidade. E eu acho que isso é uma característica muito bacana dele. Mas teve essa característica. Essa eleição teve outra, porque cada eleição tem uma dinâmica diferente. Eu queria, primeiro, que tu comentasse um pouco essa dinâmica, como é que tu sentiu a dinâmica dessa eleição, o que foi necessário, que conversas foram importantes, o que tu acha que foi determinante. E a segunda questão, que eu não quero esquecer de jeito nenhum, Dolor é filho da Iracy Sodré, que foi vereadora no final da década de 70 e início da década de 80, uma figura mega, hiper carismática, que participou e participa até hoje, mesmo idosa, da vida política da cidade, com aquela doçura que é muito dela. Então, a segunda pergunta é o que a tua mãe tem de
de importância também, né, nessa tua participação na coordenadoria geral da campanha do Robson? A minha mãe faz parte de uma das mulheres que compôs a minha vida, né? Então, tive muita sorte de pertencer a um grupo familiar matriarcal. Então, a começar pela minha avó, mãe do meu pai, né, que era professora, uma mulher extraordinária. A minha sogra, uma outra mulher, sem dúvida nenhuma, absolutamente uma grande matriarca da família. A minha mãe, óbvio, né? Depois tive a sorte de encontrar a minha mulher e tivemos a sorte de termos filhas, né? 3 filhos, das quais 2 mulheres, que também nos orgulham bastante, porque trazem essa cepa da família, essa cepa matriarcal. Então, a mãe, como todas as mães, ela mente muito, né? Então, o mais bonito sou eu, quem mais trabalha sou eu. Então, todos os superlativos, sempre ela acredita ao filho. Então, coloco sempre que, normalmente, até diria, de um modo geral, todas as mães mentem muito nesse quesito. Eu também costumo dizer que os equipamentos utilizados durante essa campanha foram bastante simples, bastante singelos. Pano quente, extintor de incêndio, né? Mão no ombro, ou cabeça no ombro. Então, foi muita conversa, e conversas agradáveis, conversas sempre positivas, né? Sempre lapidando uma aresta um pouquinho diferente que surgia, até porque a política, essa arte de conviver, ela exige de todos nós sempre uma participação bastante efetiva e eficiente, no sentido de fazendo com que as peças se encaixem. Então, correu tudo bem, não tenho absolutamente nenhuma restrição durante a campanha a ser feita, porque poderia ter sido assim ou assado. E também, Jean e Nicolas, em todo e qualquer processo, também é necessário se ter uma certa dose de sorte, né? E essa dose de sorte, eu quero crer que ela acabou surgindo na campanha e na finalização dessa jornada com o Robson e o Rubens. Mas foram muitas conversas, muitas reuniões com líderes aqui da nossa cidade, líderes desse passado, né, que, por vezes, né, a gente ouve alguns membros da sociedade quererem deixar para trás, mas eu me ponho sempre como um fervoroso defensor, né, de todos eles que ajudaram a construir e a colocar a nossa cidade no patamar que ela está. Eu queria te dizer que a minha mãe também mente, mas nós temos um vínculo aí meio que familiar. A mãe do Dolor é que trouxe a minha mãe de Biguaçu para Itajaí para trabalhar e estudar. E logo, logo nós vamos montar um encontro aí para as duas se encontrarem. A minha mãe também mente bastante, viu? Ô, Dolor, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que a gente não controla, tem expectativa. As expectativas, elas partem das narrativas, dos comportamentos e da forma como as pessoas se expressam publicamente. Quando começam, como nós temos agora uma geração inteira que vai começar a construir a sua própria personalidade pública, né? Itajaí vai conhecer essas figuras, né? E há uma expectativa, por mais que a gente não queira, mas há uma expectativa de uma parte dessa composição de governo, dessa aliança, de uma radicalização, né, para essa linha da direita e tal. Então, existe, como um governo, a governança ela se dá para todos, existe um certo receio, e já manifestado a mim, não sei se ao Nicolas também, e provavelmente a ti também, assim, dessa linha mais, desse povo mais ligado à cultura, desse povo mais ligado a questões... Então, assim, existe uma certa... eu não vou dizer preocupação ainda, né? Porque não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Mas há um certo receio disso. O que esperar, já que, como tu coordenou a campanha do Robson e o projeto RR como um todo, que tu teve ali com uma visão mais holística de tudo que estava acontecendo, o que dizer ou como contrapor essa preocupação, essa expectativa da questão da radicalização e tal? O que esperar disso, assim? Porque tu conheceu todas as figuras, tu conviveu. Então, assim, claro que não se pode dizer, tem 6 PL, mas, pô, tem o Pedro da Celeste, que Itajaí inteiro conhece, tem Pegorini, que Itajaí inteiro conhece. Então, assim, mas existe uma
um certo receio, como existia no começo da campanha, e o Nicolas conversamos aqui, em relação ao Rubens, né? Quando ele veio para serviço do Robson, aconteceu aquilo tudo ali. E a gente dizia, não, mas não... O Rubens ele tem uma autodefesa. Ele não é que ele é o cara do ataque da radicalização. Mas ele é tão atacado que ele acabou criando... Como a Ana passou por isso também, na gestão emocional dela, ela teve que tratar isso ao longo do tempo, na experiência dela, como parlamentar, confrontando com 16 companheiros. Então, assim, o que dizer para esses grupos que, de certa forma, ou militam, ou acabam rotulados por uma questão de mais à esquerda, por ser mais ligado à cultura, mais ligado a questões sociais, mais ligado a movimentos sociais. Então, o que dizer para essas pessoas, tu que conheceu o grupo que vai assumir a condução do município, tanto no legislativo como no executivo? Eu quero crer que a palavra de ordem é calma, né? Paciência e confiança. É importante que todos nós tenhamos confiança no nosso prefeito eleito. Ele é quem vai dar o tom da conversa, ele que vai dar o tom da marcha que nós vamos utilizar. Então, quanto a isso, eu fico bastante tranquilo, porque o Robson é uma pessoa de consenso, né? Ele também sabe delegar os poderes e, na realidade, o que ele precisa ficar é como o grande maestro da nossa cidade. E, paralelamente a isso, né, a gente vai, espero que, né, que o governo vá trazendo todas as pessoas para dentro do seu convívio, porque todos os que foram eleitos, sem exceção, se nós pegarmos os 17 vereadores, mais o candidato eleito, prefeito e o vice-prefeito, todos, sem exceção, o tempo todo, proclamaram a defesa da nossa cidade, né, as suas colocações na trincheira em defesa da nossa cidade, da boa tocada, da convivência pacífica, harmoniosa. Então, quando nós temos uma liderança que transita dessa maneira, fica mais fácil para os comandados seguirem as suas boas instruções. Então, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que deveremos ter, né, momentos agora de bastante dificuldade na montagem do governo, até porque o interesse das pessoas é de ajudar, é de participar, mas também é preciso que sejam feitas escolhas. E essas escolhas, às vezes, podem magoar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é preciso, de uma certa forma, né, trazer a máquina administrativa para um patamar que seja mais palatável, que sobre um pouco de dinheiro. Eu, por exemplo, a minha vida foi, nos últimos 40 anos, na confecção. Então, a nossa moeda na fábrica era camiseta. Tudo aquilo que nós íamos fazer, vamos reformar isso, ou vamos comprar aquele equipamento, tá, quantas camisetas são necessárias? Eu, para o âmbito municipal, a minha moeda, minha particular, seria sempre escola. Né? Com essa economia, quantas escolas nós podemos fazer? Com essa economia, qual a melhoria que nós podemos fazer nas escolas já existentes? Que isso, aliás, diga-se de passagem, é um fato que precisa ser tocado já, como primeira obrigação, porque o estado, em geral, das escolas, ela deixa muito a desejar. Por mais que tenham tido todos os esforços no sentido de adotar o nosso município de uma qualidade de educandários, não é na prática o que nós vemos. Então, eu particularmente, se me fosse permitido, né, e agora aproveito até para colocar para o nosso prefeito eleito, o Robson, eu transformaria todas as moedas em escola, em ensinamento, em qualificação dos professores, em tabuada, em verbo, em capitais, em história da humanidade, deixando de ideologia, seja de direita, seja de esquerda, para tudo quanto é lado. Mas nós temos que saber, quando estamos no segundo grau, uma tabuada de pronto, sem precisar estar repetindo 7 vezes 8, o senhor perguntou 7, não, tu não sabe, porque tem que ser de pronto. Né? Então, essa seria a moeda, e a acomodação das pessoas eu vejo como muito positivas, de acordo com o ritmo que o Robson já começou a empregar. Até nós percebemos ontem, né, na reunião que tivemos com o pessoal que vai fazer a transição, no sentido de que o diálogo seja a principal arma a ser utilizada. Bom, primeiro, parabéns, Dolor. Que legal, assim, eu acredito no Robson, na liderança dele, porque sou amigo dele, aprendi a conviver com ele. No Rubens, a mesma coisa, figura sensacional, inclusive militei no mesmo partido que ele. E
te ouvir falar com essa paixão da transformação que nós podemos fazer na educação, para que a educação possa fazer nas pessoas e na cidade, é fantástico. Tenho certeza que o Robson te ouve, tenho certeza que tu já fez esse discurso para ele antes mesmo de fazer aqui para nós. Eu acho que esse tem que ser o norte mesmo da cidade. Eu queria trazer a nossa conversa um pouquinho para a cidade, para Itajaí, assim. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu nasci em 82, o Arnaldo assumiu em 83. Eu me lembro que o pai passava ali pela Murta, né? E dizia, ó, que esse terreno aqui era do pai do Arnaldo. Aquele ali era do Pedro Girardi, que vendia leite para não sei o quê. E, embora o Jandir não fosse de Itajaí, o primeiro vice dele era o Milinha. Sempre que eu me encontro com o Milinha fala dos negócios que ele fazia com o meu avô, né? E o próprio Jandir, embora de fora, criou raízes aqui. O Macanhã, o Volney. O Volney veio de Rio do Sul, mas criou raiz. Eu mesmo não nasci em Itajaí, eu nasci em Florianópolis, ainda que um pouco sem querer, porque meus pais faziam universidade lá. Mas o que eu quero dizer? Antes de eu conhecer o Robson e os irmãos dele e tal, o Maneca, o tio dele, serviu o exército com meu avô, e eu comprava na Irmãos Coelho. O irmão do Rubens fazia as faixas da farmácia para o pai, quando publicidade e tal. Então, assim, eu sou um apaixonado por Itajaí. Eu amo Itajaí por conta dessas relações que acabam se entrelaçando, né? O Rubens, por exemplo, quando ele foi vereador, eu pouco conhecia, eu conhecia da televisão, mas nós descobrimos essa relação familiar que existia. Então, assim, eu queria saber de ti, que és um itajaense como nós, eu sei que tu, como eu, como o Jean, a gente ama a cidade, respeita todo mundo que vem de fora, porque ser itajaense não significa que nasceu no Marieta, significa que partilha dessa mesma paixão de ver essa cidade crescer, de a gente reconhecer no nosso amigo, naquele que estudou com a gente, naquele que era nosso vizinho do bairro, a gente reconhecer o sucesso dele, ficar feliz por isso, porque o sucesso dele é o nosso sucesso, é o sucesso da cidade. E sendo tanto o Robson quanto o Rubens tão itajaienses como nós somos, assim, eu queria ouvir de ti uma reflexão sobre isso. Assim, qual a importância da gente ter um prefeito e um vice verdadeiramente itajaienses e o que a cidade pode ganhar com isso no futuro? Eu imagino que o elo que nos liga, né, dentro da nossa cidade, não importa se nós somos itajaenses por coração ou por berço, né? O que importa é que a história esteja sendo construída aqui, que foi o que acabou não acontecendo, só para fazer uma pequena reflexão, nessa última candidatura, né, quando o candidato do Chiodini não tinha uma história aqui dentro de Itajaí. Então, por isso, vamos dizer, de uma certa forma, houve uma rejeição. Todos eles, como tu bem o colocasses, né, o Jandir de Chapecó, João Macanhã de Águas Doces, o Volney de Rio do Sul. Então, todos têm uma história aqui dentro da nossa cidade. Eu nasci na Vila Operária, então não sou... Eu até diria sou mais itajaense do que muitos que são mais novos do que eu, pela antiguidade, então, né? Vamos dar uma justificativa pela antiguidade. Então, nasci na Vila Operária, numa época em que se brincava na rua, né? Numa época de memória bastante clara, né? Eu, como criança, sendo aberta a Avenida José Eugênio Miller, que eram 2 pistas, tirando aquele canteiro do centro, né? Brincando ali na feirinha da Vila Operária, na venda da Dona Olímpia, que, na realidade, eu a chamava e sempre a chamei de Dona Cláudia. Então, todas são lembranças, são memórias da nossa cidade que nos deixam cada vez mais apegados a ela. Então, eu sinto, né, quando vou viajar, por exemplo, que estou no aeroporto, olha aquela imensidão de pessoas, 300, 400 pessoas por vez, porque tem 2 voos ou 3 voos acumulados para viajar. Eu passo uma vista de olhos e digo assim, não conheço ninguém. Eu sinto uma falta de poder encontrar... Jean, tudo bem? Para onde é que vai? O Nicolas, a mesma coisa. Então, nada. Eu penso assim, eu sou um anônimo dentro da minha multidão, né? Então, é um negócio que me toca assim, bastante. E uma outra situação que me deixa, de certa forma, constrangido dentro da nossa cidade é que, quando estou de carro ou de moto andando por alguns dos nossos bairros, lá pela própria Murta, né? Eu, às vezes, para sair, sou obrigado envergonhadamente, de certo, eu também vou debitar isso à minha idade, né, que a gente vai ficando um pouco esclerosado, o alemão vai habitando a nossa mente, mas eu sou obrigado a colocar o GPS, porque eu me perco. Né? Eu agora estava no bairro de... Não é Cordeiro, né? É Escordeiro, né? O nosso peixeiro aqui é Escordeiro. Então, eu estava no Escordeiros,
E daqui a pouco eu tive que colocar o GPS para eu poder sair, porque eu perdi as minhas referências, né? No próprio bairro da Vila Operária, eu perdi as minhas referências porque são prédios em todos os lados, em todas as ruas, Carlos Ceará, Rua Criciúma, Rua Duque de Caxias, Rua Silva, Rua Almirante Barroso, Alfredo Trompovski. Então, tudo aquilo, eu olho de repente e digo assim, onde é que eu estou? Né? Mas essa é a cidade que nós somos obrigados a irmos nos adequando, né? E amando cada vez mais e abrindo os braços para que as pessoas que para cá venham, né, venham com o intuito de fazer uma história, de escrever a sua história. Porque quando nós mudamos de cidade, de estado ou de país, nós estamos sempre buscando a melhoria. Essa é uma grande realidade. Ninguém migra daqui para São Paulo, daqui para Miami, para tentar a vida e lá levar os mesmos hábitos, de onde não deu certo no seu ponto de partida. Então, todos aqueles que vêm para cá, eu sempre insisto, né? Tu fizeste um sacrifício de mudar de vida, deixar a família longe, tudo isso, então deixe os teus hábitos que não deram certo lá na tua região. E aqui, qual é o hábito que dá certo? É trabalhar. Não tem outro hábito para dar certo, né? Nós só acertamos se nós estivermos efetivamente trabalhando. E melhor ainda, trabalhando como patrão, com uma visão de patrão. Porque no momento que eu estiver trabalhando aqui, pensando que vou montar o meu próprio estúdio, eu vou dar o meu melhor na empresa que eu estou trabalhando. Então, esse é o espírito que eu penso que nós deveríamos canalizar para as pessoas que estão morando aqui. Esse é o espírito da educação, para que a educação seja esse grande amálgama que vá unir, né, toda a nossa comunidade, seja de coração ou seja de berço. Eu sou um cara que gosta de observar muito, estudar muito o movimento das pessoas. Eu estudei Luiz Henrique da Silveira, eu estudei a ponto de poder escrever uma biografia não autorizada. Eu gosto de entender as mentes que mudam as coisas, que transformam as coisas. E Luiz Henrique da Silveira, como eu tive a oportunidade de conviver próximo dele, assim, em função do relacionamento que ele tinha com a Assembleia Legislativa, na época como governador. Então, eu sempre observei. Eu queria falar isso para puxar a questão do próprio Riverside, assim, numa visão de cidade. Quando o Riverside surgiu, que era só a portaria, né? Foi feito só eu pensava... E o meu ferino era lá perto do Zé da Roseira, lá, na casa do Eduardo Fitzer, lá. A gente fazia ferino toda quinta-feira. E eu passava ali na frente, na época que só tinha o terreno e tal. Passava ali na frente, tipo, mas que visão. Porque, assim, houve um momento do governo Jandir que o Rio do Meio que estava numa vocação de logística. E aí, de repente, veio ali, plantou um estilo de vida, né, que o Riverside foi um estilo de vida plantado no meio do Rio do Meio, assim, no meio de uma situação que estava caminhando para ser um bairro logístico, né, como acabou seguindo o Antônio Raia fora, hoje com a instalação da própria como é que fala? Zona Franca de Manaus, aqui e tal, né? Que é o único armazém fora de Manaus, da Zona Franca, é ali no Rio do Meio, no Brilhante 1, né? Então, assim, essa visão de transformar lugares, porque o Riverside transformou o Rio do Meio. É notório, para qualquer urbanista que tu perguntar, o Riverside mudou. Isso a gente já percebia na instalação. Primeiro, chocado, né? Porque havia uma tendência. E depois, quer dizer, ele mudou. Começaram a sair condomínios e tal, e a coisa foi mudando de figura e a logística foi fugindo daquilo ali. Como que é essa leitura dinâmica? Isso é experiência, isso é viagem, isso é conhecer outros lugares, isso é se apaixonar por um lugar específico da cidade e resistir àquilo que não concorda que aquele lugar seja daquele tipo de vocação? Como que é isso, assim? A criação do condomínio Riverside foi uma vitória a começar dentro da minha própria casa, né? Porque quando falei que o pai está querendo fazer um condomínio, primeiro porque nós tínhamos comprado
uma propriedade no Rio do Meio e passávamos os finais de semana lá nessa propriedade. E depois olhei esse terreno, onde hoje tem o condomínio Riverside, e pensei assim, poxa, esse aqui é um lugar bonito para se montar um condomínio, até porque tem uma encosta, tem uma montanha, tudo isso, a gente tem o material para poder fazer o nivelamento, então tem toda uma característica. Agora, tudo isso se torna difícil quando a gente tem que vencer, né, um desafio, nesse caso, o desafio de uma nova fronteira urbana. Nós estamos falando de uma cidade, de qualquer maneira, né, com vínculos bastante centrais, né, de centralidade. Então, todos dentro da cidade querem morar preferencialmente no centro. E a gente mudar esse conceito, realmente é difícil, né? Então, o único caminho, no meu caso, que eu criei ser possível, era oferecer um produto de excepcional qualidade, que pudesse chamar a atenção das pessoas a virem participar desse desafio. Então, isso, no fim, acabou dando certo, porque o convencimento dentro de casa acabou acontecendo, né? Os meus filhos, minha mulher, aderiram depois a essa ideia e abraçaram, né? E, em abraçando essa criação, essa construção do condomínio, tudo se tornou mais fácil, porque nós ficamos durante 6 anos, de domingo a domingo, no escritório de vendas, que passou a ser um ponto de encontro da própria, não vou dizer da cidade, isso seria uma pretensão muito grande, mas é a força de expressão, né? De amigos de irem tomar café, né? De jogarem um pouco de conversa fora, ficou um ponto, vamos dizer, de atração. E durante essa atração, né, ela se tornou mais forte quando olharam que poderiam, né, fazer as suas vidas, né, familiares ali no Riverside. Isso acabou dando certo, né? Penamos um pouquinho para a venda do primeiro lote, tanto assim que nós interrompemos durante um certo momento a construção das áreas sociais para poder iniciar a construção da minha casa. Porque é interessante, não é? As pessoas sempre têm uma certa resistência a serem os primeiros, né? Isso, para mim, foi uma experiência bastante interessante. Não quero ser o primeiro a construir. Mas por quê? Qual é o problema que tem de começar eles a construir? Não sei, deixa ver se outros comecem. É sempre mais ou menos aquele negócio do São Tomé, né? De querer colocar o dedo naquilo que está funcionando. E assim que nós iniciamos a construção da nossa casa, a coisa deslanchou, né? E na hora que deslanchou, nós paramos a construção da casa e fomos terminar a parte social. Mas nós já tínhamos 5, 6 casas já em andamento. E felizmente, né, eu acredito, né, que os bons acabam se atraindo. E a vizinhança que nós temos, acabou atraindo uma pessoa melhor ainda para fazer parte dessa pequena comunidade que nós temos ali no condomínio Riverside, e também o bairro acabou desfrutando, né, desse momento de abertura dessa nova fronteira urbana. Então, outros condomínios já se instalaram, estão finalizando agora, outros estão em metade de obras, outros estão iniciando as obras, e deu tudo certo. Loteamentos também, né, abertos. E loteamento, mas mais especificamente condomínios. A tendência, parece-me que, né, se fixou em condomínios, que é uma forma bastante bacana de a gente viver e de conviver em comunidade. Não, isso me traz uma reflexão para voltar um pouquinho para a política, assim, porque na pergunta do Jean, ele colocou a questão se foram as viagens que fizeram tu observar esse conceito. E, né, para o nosso espectador saber, o Dolor viaja bastante, de moto principalmente. E eu sei que ele já foi até o Alasca, porque uma vez eu fui visitar o Jorge, ele apontou no mapa onde é que o pai dele estava, ele estava indo lá para cima. E eu sempre me perguntei, sabe, Dolor, eu também tive essas oportunidades na vida. Com 14 anos, foi a primeira viagem internacional que eu fiz, depois não parei. Eu me lembro que com 14 anos eu cheguei na Califórnia, na época, e eu olhava aquelas universidades gigantescas, com aqueles parques enormes, aquelas ruas gigantes, aquelas rodovias que, né, as highways. Eu dizia, meu Deus, por que não se faz isso no Brasil, né? Por que a gente fica se diminuindo, né? E até hoje eu me pergunto isso. Aí o Riverside é um padrão elevadíssimo de, não sei se fala primeiro mundo ainda, mas, né, das grandes economias do mundo, onde tu localiza um padrão daquele. E eu vou ao Nivaldo Pinheiro, que fez o Brava Mall, o Brava Home. Ele fez toda a estrutura
de fiação por baixo da terra, deixou tudo pronto para a prefeitura, fez o padrão da calçada, fez o padrão da rua. A prefeitura foi lá, fez as obras nas 2 ruas e não seguiu o padrão bem feito, de primeiro mundo, que ele seguiu. Então, estou voltando para a política, usando a tua experiência como empresário, como empreendedor, mais recentemente do ramo imobiliário, de condomínio. O que precisa para um prefeito, para um secretário de obra, para um secretário de planejamento, começar a planejar uma cidade olhando para os melhores cases e não para reparar, sei lá, fazer isso que a gente faz e que eu não entendo por que a gente ainda faz assim? Nicolas, eu quero crer que a primeira providência desse executivo seja a montagem de uma boa equipe, não é? Porque o líder é aquele que vai se cercar de pessoas com qualificação, com conhecimentos, com inspirações. É importante que se tenha a inspiração para nos guiar também, não é? Essa inspiração leva ao sonho, do sonho à transformação em realidade. Então, o que falta, eu tenho a impressão, é esse conjunto de pessoas que ajudem o líder a tocar o barco para frente. Eu concordo plenamente contigo quando eu vejo que nós fazemos uma rodovia, ainda hoje, né, as poucas que estão em construção, nós fazemos a rodovia com uns 3,5 metros, 3,60 de cada lado da pista, né, e fazemos o acostamento com 2 metros. Eu pergunto, custa quanto mais para fazer esse acostamento com 3,5 metros, a mesma largura da pista, já ficando praticamente uma terceira pista já feita? Né, no mesmo custo, porque nós estamos falando de aumentar 1,5 metro. Então, não é possível que isso tenha o mesmo custo do que nós temos agora que fazemos numa outra pista, num outro traçado, até porque já temos todo um congestionamento urbano onde quer que estejamos. Então, são pequenos detalhes, né, que acabam dificultando o fazer barato, né? A licitação, que é menor preço. É errado, no meu ponto de vista. Tem que ver a relação custo-benefício, né? Como é que eu posso fazer uma construção de uma escola de 500, 1.000 metros quadrados pelo menor preço? Vai usar o revestimento mais barato, vai usar a menor quantidade possível dentro da permissividade, né, da engenharia de ferro, e vai por aí afora. Porque o importante é que nós tenhamos a qualidade a preço justo como um resultado final. E às vezes a gente perde tempo, Nicolas, né? Uma obra, por exemplo, da Marcos Conder, né? Ainda não entendi qual é a profundidade dessa obra, mas nós precisamos e pecamos quando nós deixamos que os bairros se interliguem, né? Por falta de um acesso, né? Deixamos que ligações intermunicipais deixem de ser feitas porque canalizamos o dinheiro para uma obra de gosto duvidoso, de utilidade duvidosa. Então, mais do que nunca, que o nosso prefeito se reúna de pessoas com qualificações, com pessoas inspiradas, no sentido de motivá-lo a estar olhando sempre para cima, sempre para frente e com o melhor. Não tem outra regra, né? Sempre pessoas, nós não podemos prescindi-las, então, pessoas da melhor qualidade e voltadas num objetivo. Esse tem que ser a perseguição a ser feita. Dolor, pergunta que não quer calar, não adianta, se eu não fizer, o povo vai encher nossas mensagens de desaforo, que nós não perguntamos. Se não fizer, eu vou fazer. Então, Nicolas, faça as honras da casa, Nicolas. Faça as perguntas. Vamos ver se é a mesma. Com certeza, porque... O que está aqui para me perguntar é, o Dolor vai participar desse governo e de que forma? Não, eu estou desempregado, né? No dia 6 de outubro, às 17 horas, eu entreguei a minha carta de demissão como coordenador da campanha, como participante da coordenadoria. Eu nunca voco para mim essa condição de coordenador, mas participante da equipe. Vou completar 72 anos e, decididamente, não é minha vocação trabalhar, né, na prefeitura, nem em órgão nenhum ligado à prefeitura, mas eu não me furto, se procurado for, de opinar sobre qualquer situação, sobre qualquer necessidade que, porventura, não só o prefeito, não vou me arvorar a tanto, mas qualquer um dos membros, né, que estiverem participando do governo, sempre poderão contar comigo como participante, mas decididamente não tenho a menor pretensão de trabalhar. Estou aposentado, quero viajar, quero continuar viajando. Essa viagem do Alasca foi em 2003, né? Nós saímos daqui de Itajaí, fomos até Ushuaia,
lá na Argentina, e de lá subimos até Prudhoe Bay, no norte do Alasca. Então, foi uma viagem maravilhosa. Uma viagem curta, 9 meses. Eu não quero mais fazer viagens assim pequenas, né? Tão rápidas. Quero fazer viagens mais descansadas. E a moto está lá em casa, na garagem, pronta para zarpar a qualquer momento. E desejo, desde sempre, né, para todos os participantes da nova equipe de governo, bastante sorte, bastante sucesso, bastante dignidade, que é importante que a gente transfira isso para a nossa população, a dignidade que cada um carrega dentro de si, né, o carinho, o respeito, o amor, não só pela nossa cidade, mas especialmente pelas pessoas, que são as pessoas que fazem a cidade. E o respeito por todos aqueles que passaram, né, que fizeram o assentamento dos seus tijolos, que colocaram a nossa cidade nesse patamar onde ela se encontra hoje. Mas, especialmente, respeito pelo cidadão. Era essa a pergunta, então? Era essa. Não, porque se eu não fizesse, ia chover, talvez devia ter deixado para criar uma desculpa para o Dolor voltar aqui depois. Eu queria te agradecer imensamente o carinho por ter aceitado o nosso convite. Esse projeto Polilógica é um filho meu e do Nicolas, assim, eu já tinha essa ideia, já tinha montado estúdio e tal, mas ele não tinha alma, né? Eu conversava, todo mundo que vinha aqui dizia assim, tá, tu não vai gravar, tu não vai começar a gravar, eu disse, não sei, não tem, a alma não apareceu ainda. E assim, um convite com o Nicolas acabou surgindo essa intenção. Ele me disse a intenção dele primeiro, mas eu acho que ele já superou. Agora a gente já passou a eleição e disse, bom, agora se tu não continuar, o bicho vai pegar do teu lado agora. Pode falar no ar? Pode. Pode. Eu disse para o Jean, a Ana Carolina já está aqui no estúdio também, quando eu aceitei o convite, a primeira coisa que eu pensei foi assim, o Jean está solto. Ele não pode ir com o adversário. Então eu vou lá, a primeira coisa é segurar o Jean aqui. Vou laçar. Tu pensasse assim também, Ana? Não, né? E a segunda é porque eu, de fato, adorei a ideia. Adorei muito, assim, e funcionou já no primeiro programa, né? Então eu estou aqui cumprindo 2 objetivos. Um já foi cumprido, cumprindo o outro, os 2 com sucesso até agora. Vocês têm história aqui dentro da nossa cidade, né? Vocês não começaram ontem nesse campo político, já viveram, né, situações bastante particulares, e o Polilógica, né, aqui no caso Peixeiro, né, além do talento, do conhecimento, né, de se transitar por tantas áreas do conhecimento, ela mais ou menos fica batendo perna em cima da política, né, especialmente a política local, que é sempre tão atraente, tão dinâmica. Era uma demanda, né, de ter um conteúdo. Porque os veículos de comunicação, eles aceleraram tanto, né, em situações cotidianas, de notícia e tal, e a coisa foi se acabando quando não vinculada. Quer dizer, muitos programas surgiram e acabaram porque estavam vinculados especificamente a um projeto. E eu não queria isso. Eu resisti, mas eu queria construir uma coisa que, assim, a gente vai continuar, vai começar municipal, estadualizar, nacionalizar, porque a gente tem os caminhos, sabe como fazer isso, estudou muito tempo. Eu estou com 50 anos de idade, mas 25 de política, né? Militância registrada, cargos em todas as instâncias do país, e o Nicolas também. Então, assim, eu acho que quando deu estalo, assim, foi muito legal. Eu acho que nós vamos longe nesse projeto. Mas, mais uma vez, queria te agradecer, Dolores, assim, primeiro pelo respeito, pela atenção, pela compreensão, parabenizar pela descrição e pela competência que tu teve em todo esse processo, o relacionamento que a campanha manteve conosco também. Nós precisávamos, por mais que se tenha inteligência para interpretar, sem dados deixamos de ser sistêmicos, né? Se a gente não tiver dados para oferecer para a população a nossa interpretação, a nossa maneira de ver, acaba não contribuindo para que as pessoas pensem da maneira correta, ou até para discordar. Mas deixar o meu abraço aqui para ti, para a campanha que tu representou e para todo mundo, e que volte sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean. Se me permite, faço um agradecimento, né, mais uma vez, que já o fiz, para todos os militantes dessa campanha, para todos os candidatos a vereador que deram mostras de cidadania, de coragem ao exercitar a cidadania, colocando seus nomes à disposição da sociedade, a confiança, né, da majoritária na minha pessoa,
em particular do DECO. E não posso deixar de dar um abraço, mandar um beijo para todas as mulheres da minha vida, que eu incluo a tua mãe, a Carminha, que me carregou no colo. Né? Então, todas elas... Terás a oportunidade amanhã, inclusive, de dar... Todas elas, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. E parabéns para vocês dois aqui, jovens, né, que têm a responsabilidade sempre de dar um tom para a nossa política, né, com inteligência. Vocês têm uma coisa que é muito especial, que é a inteligência política. Isso é fundamental, né, no exercício das campanhas, no exercício dos governos. Então, parabéns a vocês dois, continuem nessa boa toada, né? E eu estou sempre à disposição. Não esqueça, tenho paninho quente, tenho extintor de incêndio e tenho ombro. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.